Shalom, shalom, glória a Deus pela sua vida. Estamos aqui no devocional capítulo 10 do livro de Esdras e eu quero te convidar para nós orarmos, para nós falarmos com Deus. Por isso eu peço que você incline sua cabeça, feche seus olhos, você coloque a mão no coração. Querido Espírito Santo, estamos aqui totalmente rendidas a Ti. Declaramos nossa mente, nosso coração cativos à Tua voz. Que seja feita a Tua vontade em nossas vidas, em nome de Jesus. Que venha o Teu reino sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai amado, querido, poderoso Deus, ministra nosso coração, fala conosco. Em nome de Jesus, Pai, nos traz revelação do alto, nos enche de sabedoria. Amém. Amém? Estamos aqui no capítulo 10. A gente viu a oração de Esdras no capítulo passado, né? E agora a gente vai ver a confissão do pecado, né? Como Esdras ficou em relação, quando percebeu que tinha tanta coisa errada, o que ele poderia fazer? O que eu e você podemos fazer quando a gente vê coisas erradas? Confessar o pecado. Fazer o processo do arrependimento. A gente primeiro identifica o pecado, confessa, se arrepende para nunca mais fazer. E Deus nos dá vitória. Deixa eu mostrar aqui, ó, minha capa, né? Minha capa nova, minha Bíblia nova. Uau! Vamos aqui, capítulo 10. Eu ganhei de uma amiga, né? Elizabeth, mãe de Flavinha, que fez para ela e depois me deu uma também. Lindo, né? Obrigada. Capítulo 10. Enquanto Esdras estava orando e confessando, chorando, prostrado diante do templo de Deus, uma grande multidão de israelitas, homens e mulheres e crianças, reuniram-se em volta dele. Eles também choravam amargamente. Então, Secanias, filho de Jeiel, um dos descendentes de Elão, disse a Esdras: Fomos infiéis ao nosso Deus quando nos casamos com mulheres estrangeiras procedentes dos povos vizinhos. Mas, apesar disso, ainda há esperança para Israel. Façamos agora um acordo diante do nosso Deus e mandemos de volta todas essas mulheres e seus filhos segundo o conselho do meu Senhor e daqueles que temem diante dos mandamentos de nosso Deus. Que isso seja feito em conformidade com a lei. Levante-se, esta questão está em suas mãos, mas nós o apoiaremos. Tenha coragem e mãos à obra. Minha gente, essa parte aqui é muito punk. Porque assim, Esdras percebeu o pecado, estava ali chorando, né? Estava se arrependendo diante de Deus. Secanias foi uma pessoa levantada ali por Deus, né? E ali ele viu como Esdras estava, como o povo estava, né? Diante do arrependimento do pecado. E ali Secanias trouxe algo. Olha, o problema tá porque nos casamos, né? Muitas pessoas se casaram com homens e mulheres que não deveriam. E agora, o que ele levanta é uma carta de divórcio para mandar de volta as mulheres e os filhos para outros povos. E aqui parece muito punk. Deus ele não é a favor do divórcio. Aqui o que eles estavam fazendo era algo que sobre a lei de Moisés, né, para justamente que ninguém se casasse com outros povos. E que se tivesse que ficar junto era para ficar sempre. E se tivesse que se separar, que fosse assim que a pessoa ficasse em paz. Então, assim, quando ele falou isso, ele falou porque ele conhecia a lei. Vamos ver a reação de Esdras. Versículo 5. Esdras levantou-se e fez os sacerdotes principais, os levitas e todo Israel jurarem que fariam o que foi sugerido. E assim, por que eles fariam isso, né? Eles tinham vivido 70 anos no cativeiro. Então, eles viram o sofrimento do que era isso, né, de ser opresso. 70 anos eles viram ali como é que estava a vida deles. Então eles queriam fazer qualquer coisa para que não voltasse para aquela situação, né, para que Deus os abençoasse, para que não acontecesse coisas ruins mais com eles, né. Então Esdras falou que gostou do que foi feito, né. E eles juraram. Então Esdras retirou-se diante do templo de Deus e foi para o quarto de Joanã, filho de Eliasibe. Enquanto esteve ali, não comeu nem bebeu nada, lamentando a infidelidade dos exilados. Fez-se então uma proclamação em todo o Judá e em Jerusalém, convocando todos os exilados a se reunir em Jerusalém. Os líderes e as demais autoridades tinham decidido que aquele que não viesse no prazo de 3 dias, perderia todos os seus bens e seria excluído da comunidade dos exilados. Eles estavam colocando os pingos nos is, né? Organizando, dá muito trabalho e também dor, né?
Versículo 9. No prazo de 3 dias, todos os homens de Judá e de Benjamim tinham se reunido em Jerusalém, e no 20º dia do 9º mês, todo o povo estava sentado na praça que ficava diante do templo de Deus. Todos estavam profundamente abatidos por causa da reunião e também porque chovia muito. Então o sacerdote Esdras levantou-se e lhe disse: Vocês têm sido infiéis. Vocês se casaram com mulheres estrangeiras, aumentando a culpa de Israel. Agora confesse seu pecado ao Senhor, o Deus de seus antepassados, e façam a vontade dele. Separem-se dos povos vizinhos e das suas mulheres estrangeiras. E a comunidade toda respondeu em alta voz: Você está certo. Devemos fazer o que você diz. Mas há muita gente aqui, e esta é a estação de chuvas, por isso não podemos ficar do lado de fora. Além disso, essa questão não pode ser resolvida em um dia ou dois, pois foram muitos os que assim pecaram. Que nossos líderes... Olha, gente, é o último capítulo 10, está terminando o livro de Esdras. Ok, vamos lá, fiquei empolgada. Porque eles decidiram de toda a assembleia. Depois que cada homem e de nossas cidades que se casou com mulher estrangeira venha numa data marcada, acompanhado de líderes e juízes de cada cidade, para que se afaste de nós o furor da ira de nosso Deus por causa desse pecado. Somente Jonatas, filho de Azael, e Jezeias, filho de Tiquivá, apoiados por Mesulão e o levita Sebitai, discordaram. E assim os exilados fizeram conforme proposto. E o sacerdote Esdras escolheu chefes de família, um de cada grupo de famílias, todos eles chamados por nome. E o primeiro dia do 10º mês eles se assentaram para investigar cada caso. No primeiro dia do primeiro mês terminaram de investigar todos os casos de casamento com as mulheres estrangeiras. Entre os descendentes dos sacerdotes, estes foram os que se casaram com mulheres estrangeiras. Dentre os descendentes de Jesua, filho de Josadaque, e de seus irmãos Maazéias, Eliezer, Jaribe e Gedalias. Eles apertaram as mãos em sinal de garantia. Olha como era o contrato antes, né? Apertaram a mão. Sinal de garantia de que iam despedir suas mulheres, e cada um apresentou um carneiro de rebanho como oferta por sua culpa. Dentre os descendentes de Imer, Hanani e Zebadias. Dentre os descendentes de Harim, Maazéias, Elias, Semaías, Jeiel, Uzias. E dentre os descendentes de Pazur, Elionai, Maazéias, Ismael, Natanael, Josabade e Eleasa. Dentre os levitas, Josabade, Simei, Quelaías, também chamado Quelita, Petaías, Judá e Eliezer. Dentre os cantores, Eliasibe. Dentre os porteiros, Salum, Telém e Uri. E dentre os outros israelitas, dentre os descendentes de Parós, Ramias, Gesias, Malquias, Miamim, Eleazar, Malquias e Benaia. E dentre os descendentes de Elão, Matanias, Zacarias e Jeiel, Abde, Jeremote e Elias. E dentre os descendentes de Zatu, Elionai, Eliasibe, Matanias, Jeremote, Zabade e Aziza. Dentre os descendentes de Bebai, Joanã, Hananias, Zebai e Atlai. Dentre os descendentes de Bani, Mesulão, Maluque, Adaías, tem cada nome, né, minha gente? Bani, dentre os descendentes de Bani, Mesulão, Maluque, Adaías, Jazube, Seal e Jeremote. Dentre os descendentes de Paat, Moabe, Adna, Quelau, Benaía, Meazés, Matanias, Bezael, Binu e Manassés. Dentre os descendentes de Harim, Eliezer, Isias, Malquias, Semaías, Simeão. Benjamim, Maluque e Semarias. E dentre os descendentes de Razum, Metanai, Matatá, Zabade e Elifelete. Jeremai, Manassés e Simei. Dentre os descendentes de Bani, Maadai, Arão, Uel, Benaías, Bedias, Queluí, Vanias, Meremote, Eliasabe, Matanias, Metenai e Jaazai. Dentre os descendentes de Benui, Simei, Selemias, Natã, Adaías, Maquinabai, Sazai, Sarai, Azrael, Selemias, Semarias, Salum, Amarias e José. Dentre os descendentes de Nebo, Jeiel, Metias, Abade, Zebina, Jadá e Joel e Benaia. Todos esses tinham se casado com mulheres estrangeiras, e alguns deles tiveram filhos dessas mulheres. E foi uma dor para esses caras, né? Despedir, ou quem sabe, um alívio. Mas eles estavam querendo
se acertar com Deus, né? E aqui eles estavam como culpados de casamentos mistos, né? Que o povo judeu só podia casar com o povo judeu, né? O máximo que se podia fazer era se casar com outra tribo, né? Das 12 tribos. Então eles confessaram o pecado e aqui eles se arrependeram e começaram a ter uma atitude, né? Verdadeira para mudar a situação. Às vezes a gente reconhece que a gente fez, mas não consegue mudar. E a gente precisa mudar, por mais que doa. Isso aqui para mim é algo muito punk, né? Porque muitas vezes a gente consegue identificar algo que a gente não pode mais fazer, mas faz. Então a gente precisa identificar, se arrepender para nunca mais fazer. E isso é o arrependimento genuíno.